Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. Eu sou Michele, trabalhadora dessa instituição no setor doutrinário e no atendimento fraterno. Estamos aqui em mais um domingo para o nosso estudo do Evangelho. Quem assim o desejar, coloque um copo de água para fluidificar, pegue o seu Evangelho para acompanhar nosso estudo. Mas, como de costume, antes de iniciarmos o nosso estudo dessa tarde, vamos fazer uma oração. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, respirar fundo e pausadamente, sintonizando com o Mestre Jesus e com a espiritualidade maior que coordena os trabalhos desta casa. Vamos pedir à espiritualidade que nos intua, para que nossas palavras hoje possam frutificar no coração de cada um aqui presente e que possamos levar esse estudo para a semana que se inicia hoje, para que possamos ter uma semana produtiva, abençoada, da melhor forma possível. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje o nosso estudo será do capítulo 7, 17. Vamos dar continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós já abordamos os temas caracteres da perfeição, homem de bem, os bons espíritas e a parábola do semeador. Agora nós estamos nas instruções dos espíritos. Hoje, especificamente, com temas superiores e os inferiores. Essa instrução ela foi trazida pelo cardeal Morlot, que foi vigário-geral da Arquidiocese de Paris, chegando a bispo e, por fim, a arcebispo de Paris, em 1857. Então, alguém que executou durante praticamente toda a sua vida um cargo de grande poder, grande autoridade. E é ele que nos vai trazer esse tema, né? Alguém que conheceu a fundo o que é você ter o poder e ter a autoridade, porque naquela época a Igreja Católica era um órgão que exercia muito poder e tinha muita autoridade na sociedade, né? Antes dessa passagem, nós temos ainda outra instrução do cardeal Morlot, que é no capítulo 5, onde ele nos diz que a felicidade não é deste mundo, demonstrando que aqui na Terra nós não alcançaremos a felicidade plena, como já vimos no iniciozinho do nosso estudo desse capítulo, que tampouco alcançaremos a perfeição plena. E o cardeal nos lembra, né? Nem mesmo a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas. Como vimos na semana passada, no tema trazido por Marcos, o cardeal Morlot também nos fala sobre a virtude, dizendo que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Contudo, diz no cardeal, né, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido, pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. E começando a leitura do nosso item, que é o item 9 propriamente dito, né, para quem está com o Evangelho em mãos, capítulo 17, item 9, superiores e inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. A gente já vai parar aqui nessa primeira frase para a gente fazer uma diferenciação entre poder e autoridade, porque é importante a gente entender que ambos não são sinônimos, né? O poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa da sua posição ou da sua força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Já a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, por causa da sua influência pessoal. Esse conceito eu retirei do livro O Monge e o Executivo, de James Hunter, né, onde um dos personagens centrais do livro, Len Hoffman, ele é um famoso empresário bem-sucedido e que ele abandona a carreira para se tornar um monge em um mosteiro beneditino. E esse livro ele discorre muito sobre essa questão da autoridade e como você poder exercer essa autoridade. Ele chama isso de liderança
com, com o intuito de servir. É bem interessante o aspecto que ele traz da autoridade. Mas voltando ao nosso capítulo, o cardeal Morlot nos diz: não julgueis que ela, a autoridade conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à sua personalidade, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. A gente não pode julgar que a gente é dono daquele poder, daquela autoridade, porque a qualquer momento nós podemos perdê-lo. É o mesmo raciocínio nós realizamos quando a gente estava se referindo à riqueza. Nós não somos donos proprietários, somos usufrutuários daquela riqueza. E em relação à autoridade e ao poder, nós podemos encarar da mesma forma. Nós somos usufrutuários, estamos momentaneamente imbuídos daquela autoridade, não a possuímos de fato. Né? E existem, os estudiosos nos mostram que existem vários tipos de autoridade, né? Alguns consideram 18 tipos de autoridade. As 3 mais comuns são as destacadas pelo sociólogo Max Weber, né? Que é a autoridade tradicional, que é aquela dos governos patriarcais, como, por exemplo, nas sociedades árabes, né? Os súditos e devendo fidelidade absoluta aos governantes. A autoridade carismática, que seria aquela devoção afetiva, trazendo um pouco mais perto da nossa realidade, como, por exemplo, Lampião, como, por exemplo, Antônio Conselheiro, e a autoridade mais conhecida por nós, que é a vigente na política nos nossos dias a dias, que é a autoridade legal racional, que é o nosso tipo de governo. Eu trago apenas essas nuances para a gente entender a complexidade desse tema, né? Não que a gente vá se aprofundar nisso. Seguindo no nosso capítulo. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que eles cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Eu gostaria de trazer mais perto, né, da nossa vivência, para quem acha que só os governantes, os grandes líderes, os grandes executivos passam por essa prova da autoridade, destacando que nós, né, aqui mesmo no nosso lar, enquanto pais, somos detentores da autoridade sobre os nossos filhos e vamos ter que prestar conta disso quando abrimos mão de executar bem essa autoridade. Hoje em dia a gente vê na nossa sociedade muitas vezes crianças como verdadeiros mandatórios, imperadores da casa, eles mandam, desmandam. Isso é uma falha, muitas vezes, de nós pais, que abdicamos mão de executar bem a autoridade que nos foi imbuída enquanto pais. Muitas vezes a gente acha que é mais fácil a gente se tornar amiguinho do filho, eu sou amigo do meu filho. Não, você é pai e você é mãe. Então você tem que exercer essa autoridade na sua função de pai, na sua função de mãe. O seu filho tem amigos, você pode ser pai e amigo, mas não apenas um amigo do seu filho, porque assim você não vai estar cumprindo com a sua função e não vai estar educando. Nós também, trazendo para a nossa casa espírita, exercemos autoridades quando desempenhamos a função de dirigentes, de coordenadores, enquanto trabalhadores dentro da casa espírita. Muitas vezes, ao invés de cumprir a nossa missão de servir, de ser o exemplo moral, de agir com humildade, nós nos sentimos envaidecidos por ter aquele cargo, por ter digamos, aquela pequena autoridade sobre aquele núcleo de pessoas, e a gente acaba dando mau uso dessa autoridade, né? Quando, na verdade, a gente poderia utilizar isso para exercer o bem, para dar o exemplo,
né? O exemplo moral de como agir, para estar perto daqueles que nós coordenamos enquanto dirigentes, enquanto coordenadores, né? Quem diz isso não sou eu, mas Emmanuel ele nos traz no capítulo intitulado Autoridade. Ele diz: a autoridade não é patrimônio exclusivo dos administradores, dos legisladores, dos juízes ou dos sacerdotes do mundo, como poderá parecer aos menos avisados de entendimento. Cada criatura que detém os tesouros da razão permanece ligada às obrigações da autoridade, que em toda parte e em todas as circunstâncias é mandato do Senhor. O governante é constrangido a velar pelos governados. O médico é responsável pelo doente. O maior é tutor do menor. O espírito esclarecido é devedor de luz ao ignorante que ainda se debate nas trevas. O operário deve responder pela tarefa a que se confia. Os pais são compelidos à orientação dos próprios filhos. E ainda segue o cardeal Morlot no nosso texto. Todo homem que tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. E foi justamente nesses dois exemplos que acabei de citar, e poderíamos ainda trazer muitos outros do nosso cotidiano, como no texto de Emmanuel, né, trazendo até para a minha realidade profissional. Como médica, a gente vê muitos colegas que abusam da sua autoridade, enquanto nós sabemos que o médico ele exerce uma autoridade sobre o paciente, muitas vezes querendo lesar, né, financeiramente o paciente, por ele estar numa situação mais suscetível a isso, ao invés de cumprir bem a sua autoridade, zelando pelo bem-estar e pela saúde daquele que está sob sua responsabilidade. E nos segue Morlot. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá aquele que dispunha de alguma autoridade. Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te aos que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Ou seja, assim como o apego à riqueza, a gente já estudou no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, quando eu trouxe para vocês o item 7, utilidade providencial da riqueza, que a riqueza é uma prova mais difícil do que a miséria, nos trazem os espíritos. E na minha impressão pessoal, o poder e a autoridade, ele é ainda uma prova mais complexa do que a riqueza. Porque quando a gente tem o poder sobre o outro, isso seduz, às vezes, muito mais do que possuir dinheiro, né? A fascinação de poder mandar, de poder exercer, né, o poder, principalmente quando esse poder é exercido sobre muitos, né? E a gente destacando, claro, que, em geral, eles andam lado a lado, né? Poder, a autoridade e a riqueza andam passo a passo. Então, é preciso, né, uma grande coragem moral, né, uma vontade genuína para a gente conseguir, né, utilizar essa autoridade em prol do outro, né, transformar isso no bem para maior quantidade possível de pessoas que estejam sob a nossa responsabilidade. Como diz o nosso texto, o superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo, que se eles hoje obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-las mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. E agora a gente vai para o outro lado da história, né? Porque toda história tem dois lados. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar
cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem, né? Porque quando nós somos subordinados, a gente tem um chefe acima de nós, né? Principalmente, fica fácil a gente dizer assim, eu não vou fazer isso não, eu vou dar uma enrolada aqui, eu estou cansada hoje, não vou fazer, então vou deixar que meu colega faz, ou eu estou me sentindo mal, vou ali pegar um atestado, vou dar um atestado. Então, assim, a gente também esquece que nós temos a obrigação, enquanto subordinados, a executar bem o nosso papel, a fazer o que nos foi destinado a fazer. Isso vale também quando a gente está dentro do centro espírita e a gente está sob a supervisão daquele coordenador. Por que a gente não se oferece para trabalhar, a gente não traz ideias construtivas, a gente não toma iniciativa? Não. A gente acha que é mais fácil a gente sentar passivamente e aguardar que as coisas cheguem até nós, quando não assumimos uma posição de apenas criticar. Então, é difícil que alguém chegue à casa espírita, né, com esse intuito de ajudar, de colaborar. Normalmente, a gente não tem essa atitude. E Emmanuel, no capítulo intitulado Autoridade em Nós Mesmos, nos lembra: estruturamos planos para a boa palavra naqueles que nos cercam, sem refrearmos o próprio verbo no galope insensato da crueldade. Indicamos fé e esperança para o ânimo alheio a perdermos no charco da negação e do derrotismo. Exaltamos para ouvintes confiantes a excelência das horas, no capítulo do trabalho e da realização, mergulhando as mãos no visco da inércia, ou seja, nós mesmos não temos a atitude de fazer muita coisa, né? Pregamos a excelsitude da caridade para os amigos que nos rodeiam, a desfazermos em egoísmo e exigência, né? Então, a gente geralmente chega na casa espírita, né, muitas vezes em busca de ajuda, de amparo espiritual, mas poucos, senão raros, né, nos procuram com o intuito de trabalhar, de ajudar e de servir. Isso é uma coisa que todos que estão no trabalho ali do atendimento fraterno percebem com muita facilidade. Então, seguindo para a gente concluir o nosso texto, o nosso último trecho, se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Ou seja, hoje eu estou na posição de ser a pessoa que é submetida a uma autoridade. Mas, como a gente sabe que a gente tem várias existências, muitas vezes eu posso, em outra existência, ter estado naquele lugar de quem detém a autoridade e não ter feito necessariamente um bom uso dessa autoridade que eu tive. É mais ou menos esse raciocínio que ele traz aqui. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para sua humildade necessária a seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder, como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Cardeal Bonrlot, Paris, 1863. E vamos concluir ainda com o capítulo Autoridade, Emmanuel nos traz. E em torno de nossos passos, desenvolve-se a natureza em todos os seus círculos de vida e amor, exigindo-nos auxílio, compreensão, carinho e assistência. Temos autoridade sobre os animais e sobre as árvores, sobre as paisagens e sobre os acontecimentos que nos cercam. E dessa autoridade daremos conta ao poder superior que rege o mundo e a vida. Conhecimento é responsabilidade. Saber é obrigação. Progresso é também dívida da alma que se levanta e evolui,
de vez que o plano inferior é sempre o pedestal daquele que se agiganta e cresce na prosperidade material e espiritual. Seja o bem a diretriz de nossa autoridade, por onde transitemos na luta de cada dia. Façamos de nossas horas sinais de aplicação positiva do nosso espírito aos ensinamentos do Senhor. E certo, em breve, partilharemos a sublime autoridade dos verdadeiros aprendizes de Jesus, escalando em companhia deles a iluminada e gloriosa montanha da vida eterna. E vamos agora realizar a nossa oração final, encerrando o nosso estudo. Vamos novamente fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus, com a espiritualidade superior que coordena os trabalhos desta casa. Vamos vibrar por todos aqueles que estão ao nosso redor, estejam numa posição acima, estejam numa posição abaixo, superiores, inferiores, todos que estão sob nossa responsabilidade, vamos vibrar por todos que estão acima de nós, e de alguma forma, exercendo algum poder de autoridade. Vamos vibrar por nossos familiares, vamos vibrar por nossos amigos, pelos trabalhadores do GPEC, pelas pessoas que moram no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no nosso planeta. Que possamos ter uma semana produtiva e abençoada. Que assim seja. Muita paz.